abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Tenho, porém, contra ti isso: você abandonou o seu primeiro amor. Comece a pedir ao Senhor para que Ele fale com você nessa noite. Diga: Senhor, fala comigo, Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz, eu não quero ir embora para casa do mesmo jeito que eu entrei, senão a gente perdeu tempo aqui. Eu não quero ir embora vazio, ou talvez com tantos problemas que eu sei que você que está aqui nessa noite tem. Até por isso que você veio receber oração. Diga: Senhor, nesses próximos 35 a 40 minutos, eu estou pegando esse problema e eu estou entregando nas tuas mãos, porque eu preciso, eu quero ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra a mim, a minha família. Abre o meu coração, quebranta o meu coração, mexe na tua igreja. Fala comigo, Senhor, fala conosco. Vai orando, querido, em nome de Jesus. Começa a orar, começa em nome de Jesus. Ó Pai, eu acredito que essa palavra é do Senhor Jesus para nós, para a igreja Batista Bethesda, e para os teus servos que estão aqui, para aqueles que nos visitam, para aqueles que são membros dessa comunidade, para aqueles que têm sofrido tantas coisas. É uma palavra de alerta, é uma palavra de consolo, é uma palavra de encorajamento. Repreende toda obra maligna nesse lugar, repreende toda ação do diabo que fecha o nosso coração, que faz com que nós possamos entrar na mesmice, na rotina, na frieza, no pecado. Opera nessa noite, nessa hora. Fala com o teu povo, e eu repreendo a ação do diabo, toda ação maligna tentando perturbar o teu povo, tirar o pensamento do teu povo. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Quero começar pelo fim do versículo 7, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Repita assim comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é muito interessante essa palavra, porque é uma coisa tremenda, é uma coisa maravilhosa e poderosa. Porque para ouvir o Espírito Santo, você que está aqui nessa noite, você só precisa ter ouvido. Diga amém. A Bíblia vai falando que para você ouvir o Espírito Santo, não é necessário algo além daquilo que você está aqui esperando, mas somente você ter um ouvido, você ter dois ouvidos, você dizer: Deus, eu quero ouvir. Isso é uma coisa fantástica, porque hoje está na moda receber revelação da parte de Deus. Você concorda? Todos nós queremos receber uma palavra. Tem que ouvir um negócio direto de Deus. Alguém vem, me dá uma palavra, me dá uma profecia, me dá uma revelação. E a palavra revelação é mal usada, é muito mal usada, porque quando você pensa na questão da doutrina, falar que você recebeu uma revelação é algo popular. Porque se você vai para as escrituras sagradas, a palavra revelação é mal usada, porque Deus me revelou, as pessoas dizem. Deus falou comigo: olha, Ele me revelou algo sobre a sua vida, Douglas, depois eu falo para você no final. Olha só, olha que eu vou falando aqui para você, Dinho, você é Adão, Deus me falou, eu sei, Ele me revelou. E aí nós vamos falando isso. Na verdade é um mau uso da palavra, porque Deus se revela de três formas segundo a Bíblia. A Bíblia nos ensina através da natureza. Está lá em Romanos capítulo 1, 19 e 20. Os céus declaram a glória de Deus, manifestam quem Ele é. Através de Jesus Cristo, que é a exata expressão de Deus, Ele fala. E através da Bíblia Sagrada. Mas é uma expressão popular, nós não vamos brigar com isso. Talvez você deveria dizer: olha, Adão, Deus me iluminou, Deus me dirigiu, eu penso que Deus está me falando isso. Mas revelação, mas nós não vamos brigar com isso, porque é talvez algo, mas é uma palavra que dá status para as pessoas. Dizer que Deus me revelou é uma palavra que traz status para alguns da igreja de Cristo. Há homens e mulheres que começam a dizer assim: ó, Deus me falou, Kátia, um negócio. E isso gera uma autoridade, porque se Deus falou, está acabado. Quem sou eu para discutir com Deus? Se Deus revelou e Ele fala em nome de Deus, e isso começa a ser uma mamata em muitas igrejas. Porque o homem de Deus, ele vai lá na frente e ele fala: irmãos, Deus me revelou, vocês precisam trazer a chave do carro de vocês e a chave de saltar. Deus falou. E se Deus revelou e Deus falou, quem é você para discutir com Deus?
Quem é você para talvez brigar com Deus? Mas a grande questão dessa noite, querido, que eu creio que esse texto abre para você palavras de Jesus, é que para você ouvir o Espírito Santo, preste atenção, você não precisa ser alguém muito espiritual, você não precisa ser um grande conhecedor da Bíblia, você não precisa ser pastor, você não precisa ser apóstolo, você não precisa ser alguém que tem um microfone na mão, você não precisa disso ou daquilo. Se Deus quiser falar com você, se você tem ouvido, está resolvido. Diga amém. Se você tem 2 ouvidos, Deus vai falar com você. É por isso que no versículo 7 ele vai dizendo: aquele que tem ouvidos ouça. Diga: aquele que tem ouvidos ouça. Agora olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã que nos visita. Ouvido não é orelha. Tem muita gente que tem 2 orelhas, mas não ouve. Ouvido não é orelha. Ouvido aqui é uma disposição para entender, para obedecer. É um desejo do coração em ouvir a palavra e falar: Deus, eu quero que o Senhor fale tudo e eu vou obedecer. Eu tenho uma disposição para entender e para obedecer a tua palavra. Eu não vou ficar no WhatsApp agora, no Facebook. Eu não vou talvez nessa hora ficar pensando nas dívidas. Eu quero ouvir, e eu creio que existe uma motivação. Ele termina com uma promessa dizendo: ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, aquele que permanecer, aquele que vencer, aquele que continuar, eu vou dar o direito de comer da árvore da vida que está lá no paraíso de Deus. Eu acredito que esse texto, que é uma carta à igreja de Éfeso, você conhece, você já leu a carta de Paulo aos Efésios, que é uma igreja, hoje Éfeso não existe mais, na verdade é uma cidade que chama Seuk ou Sesuk, tanto faz as tradições da Turquia. Ela existe, era a antiga Éfeso, uma cidade lindíssima, uma cidade espetacular, era uma cidade que havia rios, havia praias, era uma cidade que era um porto marítimo, que havia muito dinheiro, muita grana, competia com Alexandria, e era um local, uma cidade que dava status. É mais ou menos, eu nunca fui para lá, mas talvez você tenha um desejo de ir. É como se você fosse para Paris. Era um local maravilhoso, com todas as culturas do mundo antigo, e ali nasce uma igreja. 40 anos depois, Jesus Cristo, o próprio Jesus, através de João, ele manda 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, e uma delas é para essa igreja de Éfeso. É o próprio Jesus que está falando. O texto vai dizendo: olha, ao anjo da igreja, ou seja, ao líder, porque as coisas começam com aqueles que têm responsabilidade na igreja. Diga amém. O chicote começa a estralar na liderança, meu irmão. O chicote começa a vir da parte de Deus para pastores, para líderes. E aí você diz: glória a Deus, é por isso que eu não sou líder. Mas se você é discípulo, o chicote vai aí em você também. Amém? Porque se você é crente, a palavra é para você também. Mas começa lá. E aí João vai dizendo: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. E Jesus começa a falar, Jesus começa a dar uma descrição para nós. E é isso que eu quero conversar, o que Deus tem a dizer para mim e para você nessa noite. O que esse texto diz? Eu acredito que tem algumas coisas muito simples, e a primeira coisa que vai aparecer na tela é isso: Deus sabe o que você está fazendo. O Espírito Santo tem uma mensagem muito clara para você que está aqui, muito clara para mim, muito clara para a igreja. Deus sabe o que você está fazendo, meu irmão e minha irmã. É por isso que no versículo 2, Jesus vai dizendo: eu conheço as suas obras, eu sei por onde você anda, eu conheço as suas intenções, eu conheço o seu coração, eu estou sabendo, diz o Senhor. Diga amém. E esse negócio, esporte radical, esse negócio de você estar no limite. Quem que gosta de esporte radical? Tem negócio de moto. Eu teve um concílio do Rodolfo, pastor Rodolfo, semana que vem vai ser a consagração aqui no culto dele. Ontem tinha alguns pastores chegaram de moto, aí eu falei para ele: oi, aí motoqueiro, eu sou motociclista. Negócio é esporte radical. Há outros que gostam de surf, tem gente que gosta de rapel. Quem é que já fez rapel aí? Tem alguém? Tudo povo medroso, sou Marcelo lá, eu também sou medroso, eu não fiz. Mas tem gente que gosta desse negócio radical. E esporte radical é você ficar no limite, sentir aquela adrenalina, sentir o sangue na veia pulsar. É talvez falar: ó, eu quero sentir no máximo. E tem uma versão gospel do rapel de acampamento, a gente não fez ainda, é muito louco. Você viu o vídeo dos Jovens da Verdade, o pessoal que estava no retiro de casais, você viu lá o pessoal passando. Tem uma versão, ficar no limite nós gostamos. E tem gente que faz isso com o pecado.
Tem pessoas que gostam de viver essa adrenalina com o pecado. Aqui tem uma linha, talvez Deus está falando, aqui tem uma linha, de cá para lá é o pecado. Se você passar essa linha é o pecado. Tem gente que gosta de ficar na linha, tem gente que gosta de ficar ali, eu não vou passar para lá, mas eu quero sentir essa adrenalina, eu quero curtir, eu quero ver até onde eu posso ir, eu quero testar os meus limites. É como aqueles jovens que quando começam a namorar, nós não recebemos muito essas perguntas, não sei se o pastor Rodolfo que está aqui, ou o pastor Ricardo Lima, ou líderes de jovem, que dizem assim: pastor, eu estou namorando ela, mas eu quero saber até onde é que eu posso ir. Aonde é que pode ir, pastor? Porque eu preciso saber onde é a linha, porque aonde for a linha, eu vou chegar até ali, porque eu preciso saber, eu não quero passar da linha, mas eu quero chegar na linha. E tem dois tipos de igreja. Tem uma igreja que pega uma linha mais legalista, estabelece uma série de regras, e aí ela diz assim para você: ó, tá vendo essa listinha? Você é da Bethesda, você é membro dessa igreja, então tem uma listinha para você pegar na secretaria, que é a lista de regras da membresia da igreja. Então você pode isso, você pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, você está vendo aquilo outro, não pode. E as pessoas ficam presas a uma listinha, amarrados a uma pequena listinha. Aí o sujeito recebe um livrinho que diz assim: não pode fazer sexo antes do casamento. Mas aqui, ou melhor, essa igreja dos legalistas, ele não fala isso só, que não pode fazer sexo antes do casamento, ele estabelece a linha lá longe. Ele diz: ó, aqui não pode nem olhar, amém? Aqui não pode nem pegar na mão, aqui não pode, se segura, porque você vai pecar. E aí começa um monte de gente começar a dizer: e agora, pastor, eu quero perguntar, será que eu posso tomar sorvete? Ele vai no livro de listinha: pode, não pode? Pode, então eu vou tomar sorvete. Será que eu posso ir na praia? Será que eu posso jogar futebol? Será que eu posso isso? E aí ele vai chegando, mas a grande realidade é que quem manda na vida desse camarada, dessa igreja, ou a vida de pessoas que estão aqui, não é Jesus, é a listinha. Quem manda não é o Espírito Santo, quem manda não é a palavra de Deus, é a listinha. E esse pessoal não vive uma vida profunda, sabe por quê? Porque eles não seguem a Cristo, eles seguem uma listinha. Mas por outro lado, tem gente que gosta de viver perigosamente. A linha do pecado, como eu falei, é ali, e ele quer ficar ali. Ele fica ali, esperando o momento de ser derrubado, esperando o momento de cair para o outro lado. É aquele que vai falando: olha, pastor, como eu falei, onde é que eu posso, imposto de renda, pirataria, posso fazer download, posso copiar? Se não for para dar para o meu vizinho, pode, não pode vender. Como é que é esse negócio? Como é que é o negócio das dívidas? Eu estou devendo 10 pessoas, eu sorteio, no clipe sair eu pago, e está comprando sapato novo, está andando, está indo para o retiro de casar, está devendo. É gente que quer brincar na linha, mas depois ele não sabe porque ele peca, ele não sabe porque ele não consegue viver livre, ele não sabe porque ele vive como um crente amarrado, ele vive como um crente que não é feliz, ele vive como um crente que é talvez subjugado, sem felicidade, sem alegria. Nós precisamos entender o seguinte, meus irmãos, nessa noite: existe uma vida para viver. Você pode dizer amém? Amém? Entre esse extremo e aquele extremo, no meio de tudo isso, existe uma vida para ser vivida diante de Deus. É por isso que Jesus está falando: eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo. A sua esposa não sabe, mas eu sei. O seu pastor não sabe, mas eu sei o que você está fazendo. Todo mundo acha que você é espiritual, você usa talvez as palavras, você engana o seu pastor, o seu líder de célula, você é alguém que vem para o altar, você está no CTM, você é dizimista, você não falta no culto. Mas eu conheço as suas obras, eu conheço o seu coração, eu conheço as suas intenções. E a primeira coisa que o Espírito está dizendo para mim e para você: ele sabe aquilo que nós estamos fazendo. Isso me traz uma alegria, isso faz eu ficar relaxado e descansado, porque nós não precisamos viver uma vida com máscaras. Diga amém. Porque Ele é o que mais importa, aquele que vem e que Ele diz: se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro, eu vou tirar a unção, eu vou tirar o ministério, eu vou tirar a alegria. Ele sabe de tudo, nós não precisamos enganar os homens, Ele sabe. Diga assim para o irmão que está do seu lado: Ele sabe. Ele sabe, Ele está sabendo. Agora a grande questão é o seguinte: ela não deve ser o extremo, que é quanto eu posso viver sem pecar. Tem gente que quer saber disso.
Porque a palavra de Deus vai falando em Colossenses, Paulo falou, irmão, regra não resolve. Vez ou outra eu vejo alguém falar, a igreja Batista Bethesda é a igreja das portas largas, ele não volta. Porque ele olha e fala, vai ter irmão vestido assim, pastor não veste assim, porque não deveria ser assim, tem tatuagem, tem isso, tem aquilo, porque ele ainda acha que é a listinha que vai resolver. Ele ainda acha que é apenas o exterior, e Paulo vai dizendo algo tão sério nesse texto, Colossenses capítulo 2, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras, não manuseiem, não provem e não toquem? O texto continua dizendo, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. E a Bíblia continua dizendo, essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Que às vezes você olha e você tem dúvida se você tem que ficar aqui. Você olha e fala, na verdade eu precisava de uma igreja que tem mais doutrina, porque ela tem uma aparência, é mais espiritual. Sem dúvida alguma, é muito mais espiritual que aqui. É muito mais espiritual. Então há dúvidas malignas, porque você acredita que tem a ver com a lista, tem a ver com o exterior. Mas Paulo vai dizendo, olha, está vendo isso aí? Isso aí na hora do vamos ver, na hora que você for colocado em tentação, na hora em que o diabo colocar um prato para você absorver e para você comer, o rei colocar os benéficos, eles não têm valor algum para refriar os impulsos da carne, porque o que faz você vencer a tentação é uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida íntegra, quebrantada diante de Deus. Então, santidade não é isso. Deus está com você em todos os pedaços do caminho. Diga amém. Deus sabe o que você está fazendo, meu irmão. Deus está sabendo. Nós oramos, e eu quero abrir parênteses para dizer que o seu pecado afeta a sua família e afeta a igreja também. O seu pecado não é de foro íntimo. O seu pecado não é algo que eu e a minha namorada, eu e o imposto de renda, eu e talvez a internet. Não, o seu pecado afeta o corpo de Cristo, afeta o seu casamento, afeta os seus filhos, porque nós fazemos parte de um corpo. Diga amém. Se o seu dedo começar a se apodrecer, como é que você lidaria? Tem um dedo podre, tem um tênis pé baruel que vai te ajudar. Mas eu estou falando, começasse uma parte do corpo, você ia falar, é só um dedinho, viu? Pega a faca, Éden, pode passar, que é só um dedinho. É o corpo, dói o corpo todo. O pecado afeta. Há muitos de nós que não estamos conscientes disso, porque o primeiro passo da minha santificação deveria ser isso. O primeiro passo é entender que Deus é consciente de tudo, que Ele está em todos os lugares, Ele está onde você vai, e não importa se você está lá naquela balada, e você olha, e você pensa que você pode falar assim para Jesus, Jesus, fica aqui que esse lugar não é bom para você, Senhor. Entenda o que eu estou falando, o Senhor não vai gostar. Fique do lado de fora, daqui 2, 3 horas eu volto, espera aí, que eu já estou voltando e eu vou para lá. Jesus está lá, Ele está em todos os lugares. Talvez você está naquele motel e você acha que Jesus não está olhando, ou você está fazendo aquela barganha, aquele negócio lícito, mentindo para o seu líder no telefone, falando, não, é verdade, eu estou fazendo, não, eu não fui por causa disso. Não tem problema, você engana ele, mas Deus fala assim para você nessa noite, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Esse é o primeiro passo da minha santificação. Porque se eu não tenho renovado o meu amor, o meu compromisso com Cristo, é porque eu não estou consciente dessa realidade de que Deus está sabendo, Deus está consciente. E nisso, irmãos, sabe o que eu quero dizer? Que há uma quantidade de irmãos em Cristo, genuínos, crentes, é salvo, mas que estão naufragando as suas vidas, porque não estão edificando as suas vidas sobre a rocha. Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, a quem compararei os homens que ouvirem essas palavras? O primeiro é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a areia. Aquele homem que ouve e não pratica, vieram os rios, vieram os ventos e bateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda, diz o Senhor. Mas a Bíblia continua dizendo, mas há um homem que é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem vento do mesmo jeito, vem tempestade do mesmo jeito, mas quando vem isso, a casa continua firme, a casa não cai. A minha pergunta é, você está edificando a sua vida na rocha ou na areia? Você tem obedecido ao Senhor radicalmente por amor a Ele, falando, Senhor, eu te amo? Essa é a primeira realidade. Segunda coisa, talvez eu creio que o Espírito Santo está falando para mim e para você, é essa que vai aparecer na tela. Deus tem alguns elogios para você, ainda bem, glória a Deus, amém? Fala para a irmã que está só, Deus tem uns elogios para você também.
É interessante que Jesus fala assim: olha, eu conheço as suas obras. Abra a Bíblia, versículo 2: o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você, olha só os elogios, tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido, diz o Senhor. Jesus está dizendo que aqui você é um sujeito que trabalha na obra dele, é alguém que não tolera safadeza e malignidade, é alguém que tem perseverança. Você é alguém, Jesus está falando, que passa pela aprovação, não é entregando os ponteiros não, mas você passa pela aprovação, você é esmagado, mas você passa com Jesus, você persevera, você continua, e no final ele diz: há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os estudiosos não são unânimes em dizer quem são esses tais nicolaítas, mas eu acredito pelo menos em duas coisas que dizem que lá diz que Nical quer dizer conquistar, e Laitos, povo comum, ou seja, era o pessoal que queria estar por cima da carne seca, eram aqueles orgulhosos que queriam ter os primeiros lugares da igreja, queria cantar, queria liderar, eles queriam estar por cima das pessoas, eram gente que, como diz 3 João, os amantes dos primeiros lugares. Era gente que, se o pastor não falasse com ele magoava. E também uma outra tradução diz que eram homens, os nicolaítas, que eram dados à perversão sexual. Gente que se dizia crente, mas eram imorais. Era gente que brincava com a questão do corpo, gnosticismo, que dizia: olha, o espírito é bom, não o corpo, a carcaça vai acabar, pode fazer o que você quiser com ele. Está vendo esse corpo seu? Vai apodrecer, vai ficar debaixo da terra, pode pecar. E a Bíblia vai dizendo, o povo estava sendo elogiado, gente. Essa igreja não era uma igreja ralé, não era uma igreja que tinha muitas censuras, havia muitos elogios. Jesus está falando: olha, eu sei que você trabalha muito, ok? Eu estou vendo isso. Você é um camarada que está dedicado à obra de Deus. Você é alguém que é um exemplo para a comunidade. Não é ironia não, ok? Não é ironia, é elogio de Jesus. Diga, isso é um elogio de Jesus. Ele continua dizendo: olha, cara, você é muito bom, você é espetacular. Eu abro um parênteses para dizer, queridos irmãos, olha aqui para mim, se a Bethesda tivesse 100 pessoas, como esses camaradas aqui, nós estávamos feitos. Se nós tivéssemos pelo menos 100 pessoas que são gente que não tolera homens maus, que trabalham duro, que se dedicam à obra de Deus, que são perseverantes, que não ficam chorando no sofrimento, que não desfalecem, que não toleram aqueles que se dizem apóstolos e não são, pessoas firmes na palavra, nós estaríamos bem demais, porque esse sujeito aqui, desculpe usar essa expressão, ele é o máximo. Amém? Você tem essas características aqui? Você tem todas elas que Jesus falou. Por isso eu não entendi o próximo versículo, versículo 4. Jesus elogia essa igreja, mas ele entra dizendo: contra você porém eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Jesus olha e ele coloca essas características aqui: gente, eu estou procurando a minha vida, você tem que procurar na sua. Mas de repente ele muda o curso e ele olha: mas eu tenho porém contra ti uma coisinha só, você abandonou o seu primeiro amor. E aí eu faço a pergunta para você: se esse povo não tinha o primeiro amor, quem é que tem? Se esse povo trabalhava duro, conhecia a Bíblia, e é uma igreja especial, espetacular, Deus traz um elogio para você aqui: você é um ótimo líder, conhecedor da palavra de Deus, um ótimo profissional, você aguenta as provações, você não falta um culto, você é alguém fiel a Deus, você é um líder servo, você está de parabéns. Amém? Mas aí nós chegamos ao terceiro ponto, e a Bíblia vai dizendo assim: eu tenho um ponto contra você, você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Parece que o Espírito Santo, ele enfatiza, ele diz: olha, muito bem, muito legal, continue com essas qualidades, mas eu tenho algo contra ti aqui nessa noite. Tenho porém contra ti, você abandonou o primeiro amor, você deixou o primeiro amor. E queridos, eu tenho uma enorme dificuldade em definir o que é esse tal de primeiro amor, porque se nós analisamos para essa igreja, eu definiria o primeiro amor com essas características. Eu definiria o cara que está todo culto, o cara está trabalhando, ele está evangelizando, ele não esmorece no seu compromisso, ele é fiel. Então, o que é esse tal de primeiro amor? A gente precisa voltar um pouquinho na história dessa igreja rapidamente. Talvez você precisa voltar lá atrás. Ela começa com o fundador dessa igreja. Você sabe quem foi o fundador dessa igreja?
Paulo, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19, Paulo vai para Éfeso, ele se estabelece naquele centro, e ele começa a pregar a palavra de Deus numa sinagoga, e aí ele é expulso de lá, ele vai para a escola de Tirano, e a Bíblia diz que na escola de Tirano, aquele local, aquela sede, vira um ponto de efusão e difusão do Evangelho para toda a Ásia, de tal maneira que todas as pessoas da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Ele prega, e é tão impactante, você pode marcar esse texto, que no capítulo 19 acontece um avivamento espiritual. Éfeso, para você entender o contexto, era um local que era conhecido por uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, ou melhor, o templo de Artemis ou Ártemis, que era uma deusa grega. Era um local onde havia idolatria, artes mágicas, macumbaria, aonde as pessoas vendiam poder espiritual, muito parecido com as igrejas evangélicas, os templos que nós temos, o templo de Salomão e tudo mais, onde você recebe uma rosa, recebe, paga, porque a unção está no símbolo, e não só na fé em Jesus, leva isso, está no sal, está no óleo, e naquela época havia isso. E a Bíblia diz que aquele povo, através da mensagem, por causa do vento do Espírito Santo, não por causa de uma manipulação, eles se reuniram na praça pública, e durante 2 horas eles começaram a se arrepender e queimaram os livros de feitiçaria, queimaram os seus ídolos. Houve um montão, e um avivamento cai naquela cidade. Louvado seja Deus, era uma cidade onde havia uma evolução do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Havia um manifestar do Espírito Santo de Deus, é avivamento, que ninguém, o pastor não precisa ficar falando, irmãos, oração 6 horas da manhã, fala para o irmão que está do seu lado, vamos orar, vigia, não precisava disso. O Espírito estava manifestando. Nessa época, essa igreja tinha por volta de 3 anos. Aos 5 anos, ela recebe a carta que você conhece na sua Bíblia, conhecida carta aos Efésios. Isso é fabuloso, não há repreensão na carta aos Efésios. Ele formula a doutrina e vai falando para essa igreja, que era espetacular: viva essa doutrina, viva essa palavra, continue nesse caminho, continue do jeito que vocês estão. E o tempo vai passando, e aí essa igreja chega na adolescência, e com 15 anos ela recebe a carta de Paulo a Timóteo, que era uma carta endereçada a eles, e começam os problemas. Os problemas começam ali, e um povo que era cheio do Espírito Santo lá atrás, já começa a brincar com fábulas, já começa a dar ouvidos a historietas de pregadores da televisão, a profecia, a espíritos de demônio, uma série de coisas. É só você ler o texto. Há um problema já ali. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós começamos bem, mas a grande questão não é como você vai começar, mas como você vai terminar. Diga assim: o importante não é como eu vou começar, mas como eu vou terminar. Muita gente que talvez começa cheio do fogo de Deus, mas hoje você está aí apático, completamente diferente de quando você se converteu, completamente distante, indiferente, talvez alguém que tem um saudosismo daquilo que foi lá atrás, porque nós não estamos firmes com Jesus mais. Igual aquela historinha que você já ouviu N vezes, eu já contei, daquele camarada que a mãe foi chamar ele para vir no CTM, falou: meu filho, acorda pelo amor de Deus. Ele ficou coberto. Filho, já vai dar 8 horas da manhã, você precisa ir para o CTM, vamos, acorda. Aí ele olhou para a mãe e ele falou: eu quero que a senhora me dê 2 motivos porque eu tenho que sair dessa cama. Ela falou: a primeira é porque você tem 42 anos, e a segunda porque você é o pastor da igreja. Levanta e vai no CTM. Tem adolescentes de 42 anos aqui nesse lugar, tem adolescentes de 50 anos, tem gente que ainda não está firme, porque quando a igreja talvez está andando com Jesus na evolução do Espírito, nós continuamos, mas o tempo vai passando. Essa igreja, ela, quando ela faz 30 anos, presta atenção, ela recebe a carta de 1ª, 2ª e 3ª João. A carta de 1ª, 2ª e 3ª João é uma carta para essa igreja. Elas estão nesse período, sabe o que, gente? É crente. Você viu o elogio aqui? Crente, é para você. Fala para o irmão que está falando, para você essa palavra. Crente. Mas eles estão aqui vivendo o melhor dos 2 mundos. Eles estão na igreja, mas estão com o pé no mundo. Eles estão na igreja, mas querem o melhor dessa terra, querem o melhor desse mundo, querem ter felicidade. A maior mentira que o diabo inventou para você é isso: você nasceu para ser feliz. Felicidade não é a pregação agora. O que quer dizer felicidade, irmão? Ah, pastor, então eu nasci para ser triste. Tome cuidado com a felicidade segundo o mundo.
Toma cuidado, porque isso, há caminhos que ao homem parecem direito, mas os seus fins são fins de morte. Eles recebem, e João, gente, lê João, é preto no branco. João não é igual a gente olha e fala, irmão, você perdoa, irmão? Eu não, então tá bom, vamos trabalhar com ele. João é assim, se você ama seu irmão, você ama Deus, se não ama, você é do diabo. Se você ama o mundo, você é de Deus. Se você não ama o mundo, você é de Deus. Se você está apaixonado pelo mundo, você é do diabo. É preto no branco. João diz, como é que você ama a Deus ao qual não viu, se você não ama o irmão que você vê que está aí? Você tem que sair de cima do muro. E aí quem está com Jesus, ele vai falando, está na luz. Quem não está com Jesus está nas trevas, é preto no branco. João não tem vez. E a verdade é que tem muita gente como essa igreja, que recebe uma carta e que não tem nada novo para contar do que Jesus fez na sua vida nessa semana. E a minha pergunta é, qual é a experiência com Deus que você tem para contar de hoje, dessa semana? Qual é as experiências que você tem vivido com Deus através da provisão? O dízimo é uma maneira de você deixar Deus agir na sua área financeira. Mas tem irmãos que não têm um testemunho de provisão de Deus, porque não acreditam em Deus. Não tem. Ele lembra daquela época em que ele tomava chá da tarde com Deus. Sabe aquele quadro? Eu e Deus no quadro. Olha, é preto e branco ainda. Eu e Deus, era maravilhoso, sabe? Tiago era maravilhoso, eu andava no jardim, eu ouvia a voz de Deus, eu evangelizava, havia alegria. Isso ficou lá atrás. Não há um testemunho. Por isso nós precisamos entender que Deus quer fazer algo novo. Você precisa contar o que Ele fez hoje. Diga amém. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Diga glória a Deus. Vamos falar isso. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aplauda o Senhor por essa palavra. Ele faz milagres, Ele cura, Ele restaura. Mas aí não há nada novo. Mas aí, depois, quando essa igreja está com 40 anos, ela recebe essa carta que nós lemos nessa noite. A igreja está com 40 anos e ela está ameaçada. Depois de 40 anos ela ainda trabalha muito, ela ainda ouve a Bíblia, mas ela abandonou o primeiro amor. Ela abandonou as afeições. E eu acredito, na verdade, que talvez uma tentativa de explicar. Primeiro amor não tem a ver com emoção. Primeiro amor tem a ver com os afetos do meu coração. Primeiro amor tem a ver com aquilo que é prioridade, tem a ver com um compromisso, tem a ver com um afeto por Jesus, que não se transformou em ativismo, que não se transformou na letra, gente que briga por qualquer coisa, talvez num zelo pela doutrina, que se não tiver amor, vira uma ortodoxia fria, rígida. Há muita gente que conhece muito a Bíblia, mas não ama Jesus. Há muita gente que tem um selo pela palavra, isso é uma ortodoxia, vira osso. Ortodoxia, é daí que vem o que? Você precisa ir ortopedista, ortodoxo, lá que vem duro, como um osso, rígido, gente que não experimenta o poder do Espírito Santo, gente que não ora, gente que não consegue ouvir a palavra. Se você é alguém que talvez está aqui e persevera, mas o braço da sua carne, isso não é amor por Jesus, é força farisaica. Um dia vai explodir e você vai embora. Gente que tenta ganhar da tentação na força do braço, no seu poder. E nós precisamos entender que se nós não amamos a Jesus, nós corremos o risco de perder a unção de Deus. E Ele está dizendo para você: olha, eu preciso que você entenda isso. Se você não se arrepender, eu virei a você e vou tirar o candelabro do seu lugar. A alegria vai embora. E uma tragédia maior, sabe o que? Do que um crente onde a alegria foi embora. Um crente que está aqui porque é ortodoxo, ele sabe que tem que estar, mas ele não ama mais a Jesus. Gente que não serve, nós perdemos o primeiro amor. É gente que não tem mais aquele fogo da paixão, como está em Levítico capítulo 6. O fogo foi embora, a alegria foi embora, a paixão pela oração foi embora. E é por isso que eu creio que o Espírito Santo está falando para você: querido, eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Primeiro amor não é a imaturidade dos primeiros dias da vida cristã. Primeiro amor está falando: olha aqui para mim, você lembra quando você chegou nessa igreja, o quanto você não via a hora, ou quando você se converteu, como era algo maravilhoso, você queria falar de Jesus para todo mundo, você vinha não porque era obrigado, porque quem tem o primeiro amor, quem mantém a chama do primeiro amor, não precisa supervisor ficar ligando e falando para ele que vai ter oração. Não precisa líder falar que líder, pastor falar que líder tem que ser dizimista. Não precisa a gente fazer folder para desafiar você a vir ao CTM. Não precisa desafiar, porque nós amamos a Jesus acima de qualquer coisa. Nós estamos apaixonados por Jesus. Nós estamos
e esse amor é que mantém relacionamento e casamento. Diga amém. É claro que o amor tem uma pitada que tem a ver com amor mais compromisso. Diga amor mais compromisso. Mas se não tiver amor, querido, não existe ninguém. Eu não posso falar aqui, cadê um jovem Lucas? Ele chegar para mim, ele já precisa ser falado. Então, pastor, eu me apaixonei pela porta do meu quarto, ela é maravilhosa. Estou comprometida com ela. Só se for louco, não tem como se apaixonar pela porta. Tem um negócio de mulher inflável aí, etc e tal. Não ele. Não ele. Uma moda. Porque existe o compromisso, mas é necessário o amor. É necessário manter a chama do amor. Tem que ser algo que nos leva até o fim da vida. E por isso a minha oração nesta noite, junto com você, eu quero terminar esse culto daqui a pouco orando, Deus, não me deixa perder o primeiro amor. Deus, me deixa voltar esse primeiro amor. Deus, me deixa chegar até o final da vida amando o Senhor. Deus, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero rever os meus caminhos nessa noite. E aqui, gente, tem uma igreja que era, certamente, eu não falo, eu amo essa igreja, eu sou pastor dessa igreja, mas essa igreja era top. Essa igreja era espetacular, era uma igreja que trabalhava muito, ativa, perseverante, mas perdeu o primeiro amor, mas perdeu a paixão por Jesus. Você está aqui muitas vezes porque você tem que estar, você contribui porque senão alguém vai falar para você, irmão, o que está acontecendo. Você vai para a reunião de oração porque você é um líder, ou um pastor, ou um supervisor, ou do louvor, e não porque você está apaixonado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas a grande esperança nessa noite é isso. A quarta lição, a voz do Espírito está dizendo para nós: existe um caminho de volta, louvado seja o Senhor. Existe um caminho de volta, e é por isso que o versículo 5, olha aqui para mim, não desliga ainda, ele está falando para nós: lembra-se de onde você caiu, lembra-se, olhe para trás, não para lamentar, não para ficar na culpa, mas lembra onde é que você caiu, lembra lá atrás, onde você amava Jesus, lembra onde é que foi que você ficou para trás, lembra e pratica as primeiras obras, arrependa-te e faz aquilo que você sempre fez na sua jornada com Cristo. Continua a fazer aquilo que você fazia nos primeiros dias. Lembra de onde você caiu. Sabe o que quer dizer isso? Metanoia. E metanoia vem de noia mesmo. Sabe noia? Você falou, o cara é um noia. O que é o noia? O noia, ele é tomado por uma fissura, um foco. Se deixar ele leva até essa caixa, ele vai. É metanoia, que é fazer meia volta, é mudança de mente. Mas não pela droga, pelo crack, pela cocaína, pelo time de futebol, mas por causa da palavra do Senhor. O arrependimento significa dizer: Deus, eu estou indo nessa direção, eu quero ir, mas eu entendo, e eu faço uma conversão, e eu vou para uma outra direção, eu quero ir para um outro caminho, eu quero me arrepender. Mas há muita gente que não se arrepende, porque ele não muda as afeições. Filho, onde está a sua afeição, diz o Senhor? Filho, dá-me o teu coração. Filho, dá-me o teu amor. E a minha pergunta é: você tem certeza de quem chamou você? Você tem certeza da salvação? Você tem certeza? Nós precisamos dessa noite se arrepender, gente. Você está levando essa vida até quando? Vai esperar chegar a 50, 60 anos, 70 anos para fazer o que diz o Eclesiastes? Lembra-te do teu Criador dos dias da sua mocidade, para que não cheguem os maus dias, aos quais deles eu venho dizer: eu não tive neles contentamento, eu não aproveitei, eu não fui usado pelo Senhor. E Deus está dizendo para você nessa noite: renove o seu amor por Cristo em nome de Jesus. Renove a sua paixão por Ele nessa noite. Renove o seu coração. Renove o seu compromisso. E existe uma música que nós cantamos, que você sabe qual é: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever os meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao início, as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém? Eu fecho essa palavra querendo explorar um último conceito, que é essa questão de que Ele chama você a voltar ao primeiro amor. João capítulo 21, de 15 a 17. João capítulo 21, de 15 a 17. Está ali um apóstolo chamado Pedro, alguém que negou a Jesus
3 vezes. Jesus falou: Pedro, você não se conhece, você é o líder dos discípulos, mas eu quero dizer para você que antes que o galo cante, segunda vez você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: eu jamais, porque ele não se conhecia. A Bíblia diz que Jesus é entregue. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Ele olha para os olhos de Jesus, ele chora amargamente. Jesus é crucificado. Os discípulos, eles entram numa depressão tão profunda, porque eles olham e dizem: a nossa esperança, a minha paixão, a minha vocação, onde eu fiquei a minha vida, morreu. O Messias morreu, acabou, já era, eu falhei. E ele volta para a vida antiga, porque quando você é alguém que começa a abandonar o caminho do Senhor, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai ter a tendência de fazer você voltar atrás, para fazer as mesmas coisas que você fazia no passado, e até piores. Pedro, ele volta com o barco, com a pesca. Ele volta a fazer aquilo que Jesus já tinha falado que não era para ele fazer. E o texto diz que Jesus, ele aparece naquele barco, ele aparece na praia, e ele olha, e ele chama os discípulos. Pedro, ele olha, e João diz quem é o Senhor, e ele coloca a capa, e ele nada até a praia, onde Jesus tem um peixe ali assado para ele, e Jesus começa esse diálogo sobre o amor, que é uma palavra de Jesus para você. E Jesus, ele olha, e ele fala assim para Pedro: eu queria que você prestasse muita atenção. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. A Bíblia continua dizendo que, novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E a Bíblia continua dizendo que pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. É fabuloso esse conceito, porque a realidade é que no início Jesus, ele pergunta para Pedro, e a palavra amor no Novo Testamento tem pelo menos 3 significados. Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que essas pessoas? E Pedro diz: eu te amo, tu sabes. A segunda palavra, Jesus diz: realmente você me ama? E ele responde: eu te amo. E a 3ª vez, Jesus faz essa palavra crucial e diz: você me ama. E Pedro entende o que Jesus quer dizer, e a palavra que está no original, Pedro ficou magoado, mas ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu gosto de você. Tu sabes que o meu amor, ele não é tão profundo como ele deveria ser. O meu amor, ele não é tão cheio, tão ardente, tão poderoso, mas tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto verdadeiramente, com integridade ao Senhor. E é interessante que Jesus o acolhe, Jesus o aceita, Jesus não o repreende, Jesus não fala: como é que você não me ama? Como é que o seu amor não é como o fulano de tal? Como é que o seu amor não é como o de João? Porque João era o apóstolo do amor. Ele olha para aquele homem e ele diz: cuida das minhas ovelhas. Nós vemos em Atos capítulo 2, um Pedro transformado, que morre de cabeça para baixo, é crucificado de cabeça para baixo, por amor a Jesus. E sabe qual é a lição que você pode ter aqui nessa noite, em nome de Jesus? É que para renovar o seu amor, você não precisa ser um gigante espiritual. Amém? Diga amém, meu irmão. Você não precisa estar no 10º degrau, se você ainda está no 2º. Você não precisa ser alguém perfeito. Você precisa somente dizer: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas tu sabes que eu amo o Senhor. Tu sabes que eu quero renovar o meu amor. Tu sabes que é o que eu mais desejo. Tu sabes que eu quero te amar mais. Tu sabes que eu quero renovar. Isso é fantástico, em nome de Jesus. E é por isso que eu quero orar com você, porque eu quero ser uma pessoa apaixonada por Jesus. Você deseja? Eu quero ser alguém apaixonado por esse Jesus. Eu desejo renovar o meu coração, porque Jesus está falando para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você gosta de Jesus, goste dele, mas chegue nessa noite para renovar o seu amor e a sua paixão a ele. Se você é alguém que gosta de Jesus, diga: eu quero te amar com essa comunhão da Trindade. Você já parou para perceber como é a Trindade na palavra de Deus? A Bíblia diz algo tão fenomenal, que na relação entre o pai e o filho, Jesus vai dizer em João que o pai dá algo a ele, um presente, que é o próprio filho para o pai, e é um relacionamento de amor perfeito,
É espetacular. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Filho, um relacionamento eterno e perfeito de amor. Mas sabe qual que é a maravilha de tudo isso? Em Efésios capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que eu e você fomos feitos herança. E no versículo 14 diz que Jesus é a nossa herança. Sabe quem eu e você, sou eu e você? Sabe quem é? Somos falhos e pecadores. Não somos? Mas ao mesmo tempo nós somos presentes de Jesus para o Pai. Jesus está falando: Pai, está aqui aqueles que eu conquistei através da cruz, está aqui os presentes que eu estou entregando para o Senhor. Nós estamos em meio a esse romance cósmico, eterno, atemporal, onde tudo vai ser destruído naquele dia, as imperfeições. Nós estaremos juntos com Deus, apaixonados por Jesus. Amém? Eu queria desafiar você nessa noite, enquanto a banda vai chegando aqui, a entender que quando nós estivermos dentro do próprio Deus, nós seremos transformados naquele dia, naquele lugar, onde não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá doenças, não haverá lágrimas, onde Ele nos chamará para andar com Ele por toda a eternidade. Amém? Mas eu quero dizer para você que hoje, você talvez precisa renovar o seu amor. Você precisa chegar no altar de Deus para renovar o seu coração. Irmãos, eu preciso de uma paixão que é construída todos os dias. Eu preciso de um compromisso com Deus que não é de domingo, mas que é construído na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. Porque esse amor pode esfriar. Eu posso abandonar esse primeiro amor. Eu posso voltar atrás. Aquele que pode estar em pé, olhe, não caia. Aquele que talvez está achando que está bem, olhe. Por isso que possamos dizer a Deus: não somos perfeitos, não te amamos tanto, mas queremos renovar o nosso amor e a nossa paixão. Mas nós queremos declarar que nós gostamos do Senhor. Nós queremos viver uma vida de verdade em nome de Jesus.